Espero que se encontrem bem. Nós temos acompanhado de forma muito próxima todos estes webinars que a IDC tem organizado de forma tão oportuna nesta fase, e tem sido muito interessante ver como é que tantas empresas estão a mudar tanto tão rapidamente. E eu acho que quase me atrevo a dizer que cada um de nós alguns têm partilhado, e cada um de nós quase pode escolher o cartoon que mais se adequa à fase que está a viver. É um facto que não imaginávamos. Eu vou pegar aqui pelo meu próprio exemplo, há 2 meses atrás, quando estávamos aqui a preparar o Multi-Cloud Conference, na véspera de quase tudo o que tinha para acontecer e para se reorganizar, que foi o que aconteceu há 2 meses atrás, e portanto nessa altura não estava a ver que tivéssemos os impactos que tivemos, e portanto acho que o que tem acontecido, e com poderes que se levantaram muito mais do que qualquer função dentro de uma organização, é de facto incrível ver toda a transformação que nós fizemos, todos nós, em tão poucos dias e semanas, e pegar em projetos que muitos de nós queríamos implementar há muito tempo e que nos faltava de facto este ímpeto para o fazer, e isso só confirma que não há nada mais forte do que a mobilização das pessoas, e portanto, por mais que tenhamos as funções, se não houver este drive de fazer acontecer e que todos nós rapidamente estejamos mobilizados no mesmo sentido, nada acontece. Eu acho que já estamos naquela fase em que passámos por isso, e denial, panic, o que cada um quiser, e já estamos na fase em que nos estamos a reagrupar e a ver que de facto há muitas coisas que queremos manter, e que há muitos projetos que queríamos implementar e que agora estão a acontecer. Nós, para além da Covid, que tem trazido esta transformação de forma forte e pelas piores razões, temos também trabalhado num outro espaço que também acelera muito aquilo que é a transformação digital e a inovação. Eu diria que de uma maneira muito mais saudável e muito mais criativa, mas que não deixa de nos trazer estes benefícios de repensar e de acelerar a transformação digital. E temos vindo a trabalhar em Portugal com uma metodologia que é própria, mas que é baseada em Design Thinking. Nós chamamos de Human Centric Experience Design, mas na prática a razão pela qual achámos que tinha que acontecer e que tínhamos que fazer este trabalho também aqui em Portugal é porque nós sentimos que os principais fatores de bloqueio à transformação não vêm propriamente da falta de tecnologia, nem sempre até de pessoas que não tenham qualificações. Sabemos que é um desafio muito grande, dada a velocidade, ainda agora falámos disso, dada a velocidade do mercado e da tecnologia, mas muitas vezes temos a tecnologia, temos as pessoas capacitadas e qualificadas, e o que nos falta é mesmo um espaço de colaboração em que todos pensem e ajam de maneira a que estejam a contribuir para algo diferente e, portanto, para a implementação. E portanto, por isso é que pegámos, digamos assim, nesta metodologia. É uma metodologia que todos nós conhecemos do Design Thinking, mas que no caso daquilo que temos experimentado já há muitos anos, já outros andaram a testar e a pilotar, e portanto isso é bom, porque nós já não precisamos de passar por essa fase, e portanto isto é um processo de melhoria contínua e já muita coisa foi melhorada, e é por isso que temos andado a fazer este caminho com muitas organizações cá em Portugal, e este espaço da cocriação tem ajudado na inovação. A magia só acontece, digamos assim, se nós fizermos aqui um percurso e nós decidimos condensar esse percurso depois de muito refinamento num único dia, mas há muita coisa que acontece até chegar a esse dia. Portanto, tem que haver um ponto de partida, não é? Portanto, nós dentro de uma organização temos que ter um desafio de negócio, mas que seja de facto um imperativo estratégico para que alguém tenha a responsabilidade de fazer essa transformação e essa mudança e tenha a capacidade de mobilização, e hajam também, muitas vezes é o que acontece, há diferentes unidades dentro da organização que estão também elas a ser afetadas por um problema comum e não estão suficientemente organizadas no sentido de conversarem à volta do problema e de rapidamente encontrarem uma solução. E, portanto, esse desafio tem que existir de um ponto de vista estratégico e tem que existir a capacidade de perceber, ok, há aqui um tema que afeta várias áreas da organização e geralmente o cliente final
em particular, mas certamente um desafio estratégico. Nós começamos também, então, antes de irmos para uma conversa de um dia, por aprofundar, e há sempre digamos, um sponsor deste tipo de ideias, mas por aprofundar com aquilo que são as pessoas que estão envolvidas no problema, quais é que são, de facto, as raízes desse problema. E muitas vezes é muito interessante porque nós começamos num ponto e não temos necessariamente que acabar na definição do problema no mesmo sítio e podemos até refiná-lo. Mas, no fundo, isso é o que vai contribuir para depois, quando nos juntamos, num mesmo dia, todos à volta de uma mesa ou de várias cadeiras, como nós fazemos o nosso chamado speed dating de negócio, e, portanto, é nesse dia que nos juntamos que nós vamos também introduzir diferentes perspectivas. Vou dar um exemplo que se calhar não é o mais óbvio, mas que acaba por dar a noção de como é que se introduzem as diferentes perspectivas. Vocês já imaginaram qual é que poderá ser o maior desafio do metropolitano de Londres a nível de disrupção do serviço? Podem escrever no chat se quiserem. Nós estivemos a trabalhar com o metropolitano de Londres, por exemplo, e o que é que acontece? Uma das coisas que mais afeta a continuidade do serviço são as tentativas de suicídio. E, portanto, muitas vezes nós temos que pensar, ok, a tecnologia consegue ajudar nisto, e já explico que de facto consegue, mas também vamos ter que pensar que se calhar há outras perspectivas que vamos ter que introduzir, como há pessoas que são psicólogos e que estão habituados a analisar comportamentos de risco em prisões e que sabem que tipo de situações é que vão levar e disputar a este comportamento. E, portanto, olhar para isto de diferentes perspectivas vai enriquecer muito a discussão e a tecnologia só vai parametrizar aquilo que, de facto, nós tivermos que monitorizar e os alertas que tivermos que criar. E, portanto, é muito interessante fazermos este trabalho com a mente mais aberta possível, não só de diferentes partes dentro da organização, mas sim a organização também se abrir a outro espaço. E, portanto, é aqui que depois, enfim, as pessoas se mobilizam para construir soluções, vão idear, vão prototipar, tudo certo, mas a grande vantagem é que são elas próprias também que vão votar, ou seja, selecionar o que é que para mim é mais importante do ponto de vista do impacto no negócio, mas que também seja mais rápido de executar, mais viável tecnologicamente e que me vá ajudar ao aspecto mais importante, deste processo, que é, no final, o que é que acontece? O final é o princípio. É no final de um dia que se desbloquearam muitas dúvidas e que se passa muito rapidamente à ação. Por exemplo, em Portugal, e vou dar aqui o exemplo da Teixeira Duarte, que foi, de facto, um exemplo de como se consegue tirar o máximo partido desta metodologia. Num negócio tão diversificado e em que é preciso gerir setores de atividades diversos, em geografias muito distintas, rapidamente identificaram, na área de inovação e processos, que havia muito espaço para identificar melhorias em serviços partilhados. E, portanto, nós quando dizemos que pegámos em três, nós pegámos em três para começar a conversar, mas de facto a conversa vinha antes de muitas dezenas de temas que poderiam ser otimizados. E, portanto, este é um mero exemplo do que é que se consegue concretizar. Portanto, numa sessão conseguimos desenhar soluções para 3 desafios de serviços partilhados. E para quê? Sempre com o objetivo e com o foco na meta de garantir a eficiência nos custos a produzir informação e também dar velocidade na partilha entre geografias. Portanto, a grande diferença que encontramos aqui não foi a tecnologia, não foi, digamos assim, a falta de capacidade de todos nós conseguirmos encontrar soluções, mas foi sim o poder da mobilização, o poder da empatia, de conseguir perceber que afinal há problemas que muitas vezes nós nem todos temos a mesma visão e nem todos os sentimos da mesma maneira, portanto, é ter uma equipa distinta à volta de um desafio comum e, acima de tudo, a capacidade de sentir a solução como sua. E eu diria que a coisa mais importante que acontece a seguir é, de facto, acelerar a implementação. Estas pessoas, a grande diferença que fazem é que a seguir, e quando eu digo a seguir é no minuto seguinte, são os primeiros a batalhar e dentro da organização defender que a implementação e que as coisas se façam e aconteçam.
Mas melhor do que eu, também temos aqui hoje o Rui Pedroso da Teixeira Duarte no webinar e, portanto, ele com mais propriedade poderá comentar. Agora, o que é que muda agora neste espaço e neste novo mundo, digamos assim, em que tudo hoje em dia na nossa vida pode e consegue ser virtual? Basicamente, a experiência de co-criação, eu acho que nos tempos em que nós estamos, e ainda agora falámos de novas parcerias, de reinvenção, o espaço de co-criação é mais importante que nunca. Desafios, oportunidades, sem dúvida, abundam e não nos faltam. E, portanto, o que achámos foi que não havia razão para que isto deixasse de ser um processo muito inclusivo, muito criativo, e que podemos fazer quer no nosso home office, quer fora dele, porque se há equipas remotas, também há equipas que não estão remotas, e, acima de tudo, tem que ser um processo inclusivo. Fizemos com que ele fosse também imersivo, ou seja, tudo o que é forte nestes processos criativos de interação, desde eu poder utilizar o meu whiteboard, ou eu poder utilizar o meu post-it, ou ir tomar um café, ou ver uma apresentação, ou poder desenhar a minha solução, tudo isto hoje acontece, mas de forma imersiva. E, portanto, nós trazemos o nosso avatar, aqui vimos nós com o nosso avatar, percorremos os whiteboards, escrevemos, partilhamos e, portanto, se quiserem experimentar, estamos por cá. Para finalizar, pronto, há quem diga que sozinhos conseguimos ir mais depressa. De facto, nós temos ido muito depressa nas últimas semanas e tem sido muito, muito interessante viver estes tempos, apesar de tudo. Mas para irmos mais longe também é bom irmos acompanhados e por isso eu deixo este mote, porque acho que numa altura em que nos estamos a reagrupar e a tirar o melhor partido daquilo que já conquistamos, é uma boa altura para também co-criarmos. Gabriel, podem passar o vídeo? Sim, vou já passar. Ok. Partilhando um bocadinho a Teixeira Duarte e para tentar ser conciso, eu diria que o Covid, e portanto vou tentar arranjar aqui alguns paralelismos, a Teixeira Duarte há 2 anos interiorizou aquilo que o Bruno disse há um bocadinho, que era ou inovava e sobrevivia ou então não sobrevivia e portanto aquilo que nós temos feito desde há 2 anos, ou a administração definiu desde há 2 anos e as lideranças, foi que tínhamos que ter uma área de inovação, tínhamos que pensar muitas das coisas que hoje nestes webinars se falam, tínhamos que implementar. E de facto fomos traídos, eu diria em jeito de brincadeira, a mim dava mais jeito que o Covid viesse daqui a 6 meses, por um lado, mas por outro lado ainda, já que veio agora, vamos surfar em cima dessa onda e que desse jeito que viesse daqui a 6 meses, porque muitos dos planos que nós estávamos a fazer nos últimos 2 anos, do roadmap que tínhamos feito, por exemplo com a Fujitsu, com a Dell, com outras organizações, com a Axians, que também têm passado por aqui, já tinha algumas coisas já montadas e que efetivamente o Covid e esta contingência nos acelerou. Por exemplo, vou dar um exemplo, nós há 2 anos ou há 1 ano e meio decidimos criar uma plataforma colaborativa na organização para todos os 20 países em que estamos, nos 6 setores de atividade, e estávamos a ter alguma
dificuldade no aceleramento e de alguma forma todo este processo e todo este momento que estamos a viver acelerou muito e criou uma aceleração bastante grande até para a sobrevivência de toda a gente. Aquilo que nós andamos a fazer e que vamos continuar a fazer é que efetivamente tudo isto que se falou aqui hoje e nos outros webinars é verdade, mas há aqui um elemento fundamental numa empresa como a Teixeira do Arte, que antes do Covid eu diria que é uma empresa com 100 anos, em que as pessoas, de facto, muitas das vezes são os aceleradores ou são os travões fundamentais de todos estes processos, porque nós podemos ter muito boas ideias aqui na área de inovação e das tecnologias de informação. No caso da Teixeira do Arte, a área de inovação é uma das pernas da direção de tecnologias de informação. Temos outras como o Centro de Inteligência de Dados, a parte de infraestruturas e a parte de sistemas de informação, mas depois temos que ter a aderência e o envolvimento das pessoas. Aquilo que nós tentamos fazer com o Fujitsu e que a Susana, ao bocado, apresentou, foi uma coisa que nós tentamos cultivar hoje na nossa área de inovação, que é o engagement, que é pôr toda a gente a conversar, que é as pessoas perceberem as suas diferenças de opinião e a partir daí ir buscar soluções, que muitas vezes a solução não passa por fazer de novos software transformation, passa muitas vezes por esclarecer dúvidas, por reforçar a formação, por mudar pequenos processos e no fim do dia também passa por criar um software transformation e nós, por exemplo, com a Fujitsu estamos a montar alguns RPAs na organização que nos estão a trazer alguma vantagem. Portanto, eu diria que a gestão da mudança é o tempo e é o ponto que mais nos preocupa antes do Covid e depois do Covid. E, portanto, essa gestão da mudança tem vindo a ser feita. Hoje o Covid permitiu-nos que as pessoas, de uma forma, alertassem ou acordassem. Eu até por brincadeira dizia, há um bocadinho alguém dizia que via a luz ao fundo do túnel, eu finalmente vi um túnel ao fim da luz, porque conseguimos focar mais, tínhamos muita luz, tínhamos muitas ideias, tínhamos muita discussão e o Covid permitiu-nos criar um túnel de inovação e criar um túnel de transformação interna e transformação da mentalidade que foi muito interessante e toda a gente reportou isso nos vários países. Muitas das coisas que eu há bocado ouvi falar ali do nosso colega da IP Telecom aconteceram de um dia para o outro na Teixeira do Arte. Nós rapidamente pusemos em 2 dias 700 pessoas com VPNs em casa, nos vários países, porque também, por exemplo, o Brasil, também em São Paulo, onde nós estamos, também está com algum confinamento, e portanto nós precisamos rapidamente, e a infraestrutura aguentou, e tivemos coisas tão interessantes como estas, por exemplo, em Angola, a nossa cadeia de hotéis aumentou imenso as vendas, porque está com taxas de ocupação de 100% e nós rapidamente tivemos que mudar toda a infraestrutura, porque é engraçado como é que num hotel nós descobrimos recentemente num brainstorming interno que num hotel corporativo como os que nós temos em Angola, em Moçambique e em Portugal, o driver principal para escolher o hotel é a velocidade da internet e não o conforto da cama, porque com a quantidade de gente profissional que está no hotel neto dependente, se a internet for lenta eles vão-se embora, mas se a cama for menos confortável eles se calhar continuam. Não deixa de ser uma transformação de negócio engraçada. E, portanto, partilhar convosco todo este processo que nós vínhamos a fazer no Grupo Teixeira do Arte, recorrendo a uma coisa que é a gestão da mudança e envolvendo as pessoas e trazendo-as para aquilo que nós queríamos para garantir a sobrevivência da empresa, ter um business continuity importante. E, portanto, por isso é que eu digo que encontramos o túnel ao fim da luz e eu acho que vamos sair desta fase de Covid não como uma empresa com 100 anos, mas como uma startup com 100 anos. E, portanto, é para nós uma startup com 100 anos, em que, obviamente, eu, tal como o Filipe, estamos muito preocupados com os serviços partilhados e com as áreas administrativas de apoio a todos os setores de atividade, uma startup com 100 anos que já começa em 20 países, em 6 setores de atividade diferentes, e, portanto, tem sido uma experiência bastante interessante e, portanto, como diz o ditado, a dificuldade aguçou o engenho, e na nossa empresa e na nossa missão e nos nossos valores somos uma casa de engenharia e, portanto, somos uma startup com inovação com 100 anos.